Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai iniciar falando um pouco sobre as funções orgânicas. Neste vídeo, nesta aula, então a gente vai falar sobre os hidrocarbonetos. Lembrando algumas coisas que vocês já viram lá nas aulas anteriores com o professor Nilson, hidrocarbonetos são compostos em que nós temos somente carbono e hidrogênio na estrutura desses compostos. De acordo com tudo que nós já vimos anteriormente, essa estrutura, por mais feia que ela pareça, e mais assustadora também que pareça, nós só temos átomos de carbono e hidrogênio aqui. Então, se vocês lembrarem, cada pontinho desses, cada vértice representa então um átomo de carbono da estrutura, ok? Com isso você já tem que ter em mente aí quando vocês olharem uma figura dessas, não encontrou nenhum átomo diferente de carbono nem hidrogênio, então a gente está falando de hidrocarboneto. Nós podemos classificar os hidrocarbonetos de algumas formas, então a primeira forma que está apresentada aqui é o alcano. No alcano, a gente tem que todos os carbonos da minha cadeia principal são hibridizados em sp3. O que isso significa? Carbono hibridizado em sp3, pessoal, só relembrando, é aquele carbono que faz as 4 ligações simples. Então, observem que aqui nós não temos nenhuma ligação múltipla. Então, este é um alcano. Já o alqueno, ele ocorre quando nós identificamos ali carbonos hibridizados em sp2. O que é o carbono hibridizado em sp2? É aquele carbono que faz a ligação dupla. Então aqui, olha, a gente observa nessa estrutura alguns carbonos que fazem ligação dupla. Então, isso que a gente observa aqui é um alqueno. Já o alquino, a gente nota o alquino quando a gente observa na estrutura alguma ligação tripla. Então, nesse caso, a gente tem uma ligação tripla, então este é um alquino. Lembrando que o carbono da ligação tripla, a hibridização desse carbono, então, é sp. Vocês já viram sobre nomenclatura, mas relembrar nunca é demais. Então, quando a gente tem um carbono na cadeia principal, a gente utiliza o prefixo met para iniciar o nome dessa cadeia. Quando a gente tem dois carbonos na cadeia principal, et, quando temos 3, prop, e por aí vai, de acordo com essa tabela aqui, ok? Então aqui nós temos dois exemplos, como vocês já viram. Então aqui nesse caso a gente tem uma cadeia carbônica, em que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Então 6, a gente viu aqui na tabela anterior, que cadeias que nós temos 6 átomos de carbono, a gente utiliza o prefixo x. Então vamos lá, x. Se vocês observarem nessa estrutura, a gente tem um alcano. Por que a gente tem um alcano? A gente só tem ligações simples aqui nessa cadeia. Então quando a gente tem alcano, o que vem após o prefixo é o an. O O, que representa aí a função hidrocarboneto. Então essa figura de cima aqui é o hexano. Já nessa figura de baixo a gente tem uma insaturação nessa cadeia, ou seja, a gente tem uma ligação dupla nessa cadeia. Como que a gente vai nomeá-la? A gente conta novamente os átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, também são 6, então a gente chama de X. Mas a gente observa, pessoal, que no carbono 1, 2, 3, ou seja, no carbono 3, a gente tem essa insaturação. E esse composto aqui ele é um alqueno. Os alquenos, quando a gente vai dar a nomenclatura a eles, a gente utiliza após o prefixo, nós utilizamos o en. Como esse 3 ele vem da identificação de onde está a minha ligação, no carbono 3, e o en porque é um alqueno, e o O de hidrocarboneto. Então o nome dessa estrutura aqui de baixo é o X3N. Então nesse caso aqui a gente tem novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, a gente tem o X. Como a gente tem uma insaturação aqui, nesse caso é uma ligação tripla no carbono 1, então a gente vai dizer que é o X1In. Por que o IN? Porque a gente está falando de um alquino, por causa da ligação tripla, e o O finalizando ali, identificando que se trata de um hidrocarboneto. E algumas moléculas podem ter várias insaturações, então elas podem ter várias ligações duplas, várias ligações triplas, elas podem ter duplas e triplas, podem ter duplas alternadas. E aí eu trago alguns exemplos para vocês. Então esse é o 1,4-hexadieno. Por que ele é hexadieno? Esse dieno, pessoal, a gente utiliza quando a gente tem, no caso, duas ligações duplas na minha cadeia principal. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono na minha cadeia. Então é hex. Como nós temos duas ligações duplas, então a gente utiliza o prefixo diene. De onde veio esse 1 e 4? Esse 1 e 4, pessoal, eles vêm da identificação do carbono em que está a minha insaturação. Então a gente tem aqui uma insaturação no carbono 1 e uma outra insaturação no carbono 1, 2, 3, 4. No carbono 4 é a minha próxima insaturação. Por isso, hexadieno. E aqui embaixo, se vocês observarem, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma cadeia novamente com 6 carbonos. E nós temos aqui, se vocês observarem, nós temos uma ligação dupla, duas ligações duplas e uma ligação tripla. Como que a gente vai nomear isso? A gente vai nomear da seguinte forma: 1, 3, que são as localizações das minhas ligações duplas, carbono 1 e carbono 3, hexadien, ou seja, identificando as minhas ligações duplas na cadeia, 5,
ino. Ou seja, de onde vem esse 5 ino? 5 identifica o carbono, em que eu tenho a minha ligação tripla, e in, que é o in lá dos alquinos. A nomenclatura dos alquinos a gente utiliza o in para finalizar. E o o aqui finalizando, que é a identificação de hidrocarboneto. Vamos ao que interessa um pouco mais para o nosso estudo, que a gente discutiu um pouco das propriedades dos hidrocarbonetos. Se vocês lembrarem, ao longo do nosso estudo a gente já falou sobre isso algumas vezes. Mas o carbono e o hidrogênio, que são ali os protagonistas dos hidrocarbonetos, eles têm uma eletronegatividade muito próxima. Então o carbono tem uma eletronegatividade medida em 2,5 e o hidrogênio uma eletronegatividade em 2,1. O que isso ocasiona? Quando ocorre a ligação entre o carbono e o hidrogênio, então, a gente não tem ali uma formação de polos expressivos. Porque como a eletronegatividade desses elementos é tão próxima, quando ocorre a ligação entre eles é quase como se houvesse ali uma distribuição muito igual ali das nuvens eletrônicas. Então a gente observa isso aqui, olha, é muito uniforme a distribuição de cargas ao longo da molécula. Então não são formados polos, nem polo positivo nem polo negativo, a não ser que a gente ionize essa molécula. Como não são gerados polos, então a gente identifica essa molécula como uma molécula apolar. Então os hidrocarbonetos eles são altamente apolares, pessoal. São muito apolares os hidrocarbonetos, justamente por causa dessa estrutura deles entre carbono e hidrogênio unicamente. Como a gente falou então dos hidrocarbonetos, eles são bastante apolares. E se eles são bastante apolares, eles não vão interagir muito bem ali com água, ou moléculas polares de modo geral. Então aqui a gente tem exemplo de uma proveta, que a gente tem adição de água e gasolina. Observem o seguinte, quando a gente adiciona água, o álcool que estava na gasolina, inicialmente, ele passa para a fase da água, para a fase aquosa, e a gasolina ela não se mistura ali com a água. Por que isso acontece? Pessoal, a gasolina ela é uma mistura muito complexa de diferentes hidrocarbonetos. Como a gente viu anteriormente, hidrocarbonetos são compostos apolares, e por isso então eles têm baixa afinidade de interação com a água. Então as forças de repulsão entre eles é maior do que as forças de atração. Tá bem? Um outro exemplo para a gente trabalhar agora é porque quando a gente tem uma placa de isopor e a gente joga água em cima da placa, a gente nota que as gotas de água ficam todas na superfície, nenhuma dentro ali, é muito raro, é uma quantidade muito pequena que vai infiltrar na estrutura do isopor. Por que isso acontece? Pessoal, o isopor ele é um polímero que a gente chama de poliestireno expandido. O que é um polímero? A gente observa que várias repetições dessa estrutura aqui ao longo do isopor. Então esse aqui é um monômero da estrutura do isopor, que é o poliestireno expandido, e essa sequência aqui, pessoal, ela se repete em uma longa cadeia. Ela não tem um número exato de repetições, mas ela se repete várias vezes. Então, quando a gente tem esse padrão de repetição aqui, padrão de repetição, a gente chama essa repetição menor de monômero, e o conjunto de repetições desse padrão a gente chama de polímero. Então, o isopor, aquela placa de isopor que a gente utiliza para fazer as maquetes, ela é um polímero dessa estrutura aqui, é o poliestireno expandido. E por que então a água não filtra no isopor, na estrutura do isopor quando a gente joga a água por cima? Justamente porque se vocês observarem aqui, é altamente apolar essa estrutura. Nós temos aqui, olha, apenas átomos de carbono e hidrogênio. Então a gente tem aí hidrocarbonetos que formam o poliestireno expandido, que é o nosso isopor. E por isso que a água não vai infiltrar quando você jogar ali um balde de água em cima, ele vai infiltrar pouquíssima água dentro daquela placa de isopor. Microscopicamente, o que acontece? Então aqui a gente tem uma molécula de propano. Olha, vocês observem aqui que nós temos 1, 2, 3 carbonos e ela está cercada de moléculas de água. Observem que as moléculas de água, como a gente já viu nas aulas de interação intermolecular, olha, elas estão interagindo entre si. Então aqui em branco a gente tem os átomos de hidrogênio sendo representados e em vermelho são os átomos de oxigênio. Observem que os átomos de oxigênio de uma molécula interagem com os átomos de hidrogênio da outra molécula. Aqui com o propano, então, ele fica meio que isolado nesse sistema. Quase não existe ali interação. Por quê? Porque o propano, pessoal, ele é apolar. Então é muito pequena a quantidade de interações que vai existir ali entre a água e o propano. Como eu falei lá na aula sobre interações intermoleculares, o tipo de força intermolecular que vai predominar aqui são as forças de London. Mas não significa que uma ou outra ligação de hidrogênio, uma outra força de polo possa ocorrer nessa estrutura. Mas o que vai predominar são as forças de London. E por isso a gente visualizaria muito bem, se a gente observasse isso macroscopicamente, que não haveria uma mistura ali considerável entre esses dois compostos, nesse caso a água e o propano. E quando a gente observa diferentes cadeias, em relação ao tamanho, quanto maior a minha cadeia, então menor vai ser a minha interação com a água.
tá? Por que isso acontece? Porque fica mais difícil ainda da água cercar toda essa molécula grande aqui, porque se ela for cercar essa molécula menor. E lembrando, pessoal, que ainda que essa molécula menor seja mais solúvel em água do que essas maiores representadas abaixo, a solubilidade dela é muito baixa. Tão baixa que muitas vezes a gente nem considera, a gente já considera o composto como insolúvel, tá bem? Mas se eu tenho então uma mistura com esses três tipos de hidrocarbonetos interagindo entre si, então a gente tem aí aquela força de London que a gente já comentou, né, as forças de dispersão de London, que estabilizam aí essas moléculas e agrupam essas moléculas. Tá? Então quanto mais linear elas forem, mais fácil vai ser o encaixe delas e por isso vai ter um arranjo muito mais estável. Né? Se as ligações forem todas saturadas, ou seja, se a gente tiver uma cadeia toda linear, então essa cadeia também será mais estável e por isso então as forças que unem essas moléculas será maior. Lembrando lá da termodinâmica, quando a gente tem uma organização maior na nossa estrutura, no nosso sistema químico, a gente reduz a energia desse sistema. E é isso que a gente busca, porque quanto menor a energia do nosso sistema, maior vai ser a estabilidade. Então é para isso que ocorrem as forças intermoleculares. Elas ocorrem com o único intuito de estabilizar a minha estrutura química, de deixar aquele meio um pouco menos reativo. Como eu falei para vocês anteriormente, quando a gente tem compostos que cadeia totalmente linear, então a nossa estabilidade é maior. Então, por consequência, quando nós temos estruturas alquenos e alquinos, então a gente tem uma menor estabilidade nesses compostos. O que vai ocasionar a presença de uma insaturação na molécula? Essa insaturação, pessoal, vai provocar uma ruptura na linearidade ali dos compostos. Então, observem aqui a gente tem um exemplo de um ácido graxo, tá? Ácido graxo não é um hidrocarboneto, mas devido à sua grande cadeia aqui, que tem apenas carbono e hidrogênio, então vamos considerar apenas essa cadeia aqui, olha, esses átomos em cinza e branco representados aqui. O que a gente observa? Quando a cadeia é linear, pessoal, a gente tem a molécula, ela acaba sendo linear também. No entanto, quando a cadeia ela apresenta insaturação, a gente tem uma ruptura aí na linearidade da minha cadeia. Por que isso ocorre? Basta a gente observar, pessoal, que a molécula linear a gente consegue encaixar muito melhor, né? A gente consegue organizar o encaixe muito melhor. Quando a molécula tem essa distorção aqui, ela tem essa inclinação na sua estrutura, então a gente tem ali um comprometimento, não é qualquer encaixe que pode ser feito. Aqui não, aqui eu posso agrupar várias moléculas uma ao lado da outra. Já nesse caso, olha, o volume que essa molécula está ocupando é muito maior do que essa molécula que ocupa aqui apenas um volume que segue a sua linearidade, tá bem? Falando agora de pontos de fusão e pontos de ebulição, que são propriedades fisicoquímicas importantes também quando a gente fala de compostos orgânicos, eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando a gente tem estruturas menores, que é o caso aqui dessa primeira estrutura, é um hidrocarboneto, como vocês podem perceber, ele é muito menor que essa segunda estrutura aqui. O que a gente observa? Quanto maior a estrutura, maior é o número de carbonos. Se é maior o número de carbonos, então por consequência maior vai ser o número de interações, maior vai ser o número de forças aqui unindo essas moléculas. Então, pessoal, o ponto de fusão ele tende a aumentar conforme o aumento ali da cadeia também. Ele segue esse aumento da cadeia. Por quê? Porque quanto maior a minha cadeia, mais força eu tenho unindo essas moléculas aqui. Então, se eu tenho mais força, eu necessito de mais energia para romper essas ligações aí, essas interações intermoleculares. Já quando a gente fala de compostos insaturados, a gente observa um padrão também. E quando a gente nota a insaturação, o ponto de fusão ou ebulição da substância do hidrocarboneto saturado da mesma quantidade de carbonos, ele reduz para a substância insaturada. Como a presença dessa ligação provoca uma ruptura ali na linearidade da nossa cadeia, provoca uma conformação diferente no espaço desta cadeia, então o que a gente nota? A gente nota que esses sistemas em que apresentam insaturação, eles são menos estáveis. E se ele é menos estável, ele tem mais energia, ou seja, menos energia necessária de entrar no sistema para a gente separar essas moléculas, ou seja, romper as interações intermoleculares. Já quando a gente observa compostos com o mesmo número de carbonos, mas compostos ramificados, então a gente também observa um padrão. E quanto mais ramificações, menor vai ser o ponto de ebulição. Por quê, pessoal? Porque quando a gente tem um composto linear, ele ocupa um volume maior, ele tem ali uma maior área de contato do que quando a gente compara, por exemplo, a esse exemplo 3 aqui, nós temos o volume dessa molécula está reduzido, né? Os átomos eles estão ali mais próximos, porque a gente observa que eles estão ramificados. Então, nesse caso aqui, dos compostos ramificados, quanto menos ramificação tiver a minha cadeia,
Então, maior vai ser o meu ponto de ebulição, justamente por causa da maior área de contato que eu vou ter ali. Se é maior a minha área de contato, então maior vai ser a quantidade de forças que eu tenho ali unindo as minhas moléculas. Vocês já conhecem os compostos cis e trans, mas só lembrando aqui para vocês, o composto cis é aquele que nós temos os hidrogênios ligados no mesmo sentido aqui do carbono. O composto trans é quando a gente tem os hidrogênios ali ligados em sentidos opostos ali no nosso alquene. Qual deles que vai ter o maior ponto de ebulição? Quando a gente observa, pessoal, os grupos opostos que são ligados ali no nosso composto trans, então a gente observa que a mesma força que eu tenho nessa diagonal à esquerda, eu tenho na mesma diagonal, porém, à direita. Então é como se esses vetores de força eles se anulassem, tornassem então uma molécula com menos energia. Pelo composto cis, se a gente observar, a gente tem claramente uma polarização da minha molécula. Por quê? Porque aqui, olha, eu tenho cloro de um lado e hidrogênio do outro lado. A gente sabe que o cloro é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então não ocorre essa estabilização que ocorre aqui nessa molécula trans. Então a molécula cis ela é muito mais polar do que uma molécula trans. Se ela é muito mais polar do que uma molécula trans, então essa molécula cis ela vai fazer interações do tipo dipolo-dipolo, justamente por causa da polaridade. Então aqui a gente vai ter um extremo negativo e uma parte positiva, mais positiva nessa molécula que é referente aqui às ligações desses hidrogênios. E aqui no composto cis, como a gente tem os vetores opostos se anulando, então pessoal, então a gente tem uma molécula mais apolar. Então nesse caso, as nossas forças de interação serão menores do que quando a gente observa para o composto cis. Então o composto cis tem interações mais fortes, consegue fazer mais interações do tipo dipolo-dipolo, que são interações mais fortes do que as normalmente encontradas ali nos compostos apolares, que são as forças de London. Mas eu quero que fique claro que em questão de estabilidade, o composto trans é mais estável que o composto cis. Por fim, a gente observa também que hidrocarbonetos eles podem ser cíclicos. Lembram lá que a gente já comentou isso em momentos anteriores. Então aqui nós temos o ciclo hexano, que é um ciclo de 6 átomos de carbono, e o ciclo pentano, que é o ciclo de 5 átomos de carbono. Quando a gente compara então o ponto de ebulição e o ponto de fusão de alcanos com o ciclo alcanos, a gente observa que o ponto de ebulição e o ponto de fusão do ciclo alcanos é maior do que o ponto de fusão ou ebulição dos alcanos. Por que isso acontece, pessoal? Ao contrário dos compostos ramificados, que a gente viu que eles reduzem a nossa área de contato, os compostos cíclicos eles aumentam a área de contato, certo? Então, quando a gente tem um aumento da área de contato em relação aos alcanos, quando a gente fala de ciclo alcanos, a gente tem um aumento dessa área de contato. Então, se a gente tem aumento da área de contato, da superfície de contato, então, consequentemente, a gente tem aumento do número de forças intermoleculares ali naquele sistema. Ou se a gente tem aumento de forças intermoleculares, então a gente precisa de mais energia, ou seja, de mais calor para romper essas interações intermoleculares. Então é por isso que a gente observa que os pontos de fusão e ebulição de ciclo alcanos são levemente ali mais elevados. Lembrando também que os compostos cíclicos eles podem ser divididos em aromáticos e não aromáticos. De modo geral, o composto aromático é aquele que nós temos, então, as duplas ligações alternadas, pessoal. Então, observem aqui que a gente tem duplas ligações alternadas dentro do ciclo. Então, a gente vai chamar esse composto de aromático. Esse nome aromático, pessoal, ele vem justamente da ideia de quando foram descobertos os primeiros compostos aromáticos. Eles tinham um cheiro característico, então por isso que eles receberiam esse nome de aromático, porque eram relacionados ao seu aroma. Mas hoje a gente tem uma definição muito mais precisa do que seria um composto aromático. Então, se vocês observarem aqui, a gente tem duplas ligações alternadas. O que a gente esperaria desse composto? Se vocês lembrarem lá das nossas primeiras aulas, a gente diferenciou a formação de ligação sigma e ligação pi. A ligação sigma ela ocorre no mesmo plano e a ligação pi ocorre em planos paralelos. O que isso implicaria em nossa estrutura? Quando a gente observa uma estrutura linear, a gente nota que o comprimento da ligação sigma é maior do que o da ligação pi. Mas aqui nos compostos aromáticos a gente não observa essa diferenciação de ligação sigma e ligação pi. Todas as ligações, quando a gente observa, elas são iguais. Então, nenhuma ligação entre esses átomos de carbono é diferente. Então, isso é o que a gente chama de aromaticidade. Então, no benzeno, que é o nosso composto aromático de maior utilização, aí, maior referência na química orgânica, todas as ligações entre carbonos têm o mesmo comprimento. Tá bem, pessoal? Se vocês observarem aqui nesse mapa de potencial eletrostático, vocês vão observar que não existe ali distinção
da distribuição das ligações. Então, em todo o espaço, a distribuição de ligações aqui ela é a mesma. O que a gente esperaria então do benzeno ou dos compostos aromáticos em geral? Que eles sejam totalmente apolares e que eles não tenham nenhuma interação com a água. De fato, eles são altamente apolares e a solubilidade deles a gente quase não consegue medir em um sistema químico. Mas alguns estudos mostram que a água e o benzeno, nesse caso, que a gente está em análise, eles conseguem fazer uma interação ali. Então aqui a gente observa, olha aqui nesse exemplo B, que aqui a gente tem uma molécula de benzeno interagindo com uma molécula de água por meio de ligação de hidrogênio. Então é muito importante a gente saber disso, conhecer essas coisas, porque muitas vezes a gente fica preso naquela imaginação de que o benzeno e a água não vão interagir de maneira alguma. A gente observa que o benzeno, apesar de ser altamente apolar, como ele tem um centro de uma alta densidade eletrônica, esse centro muito carregado negativamente consegue aí interagir com uma carga parcial positiva da água, formando ligações de hidrogênio, tá bem? Mas apesar de serem formadas essas ligações de hidrogênio, a gente não nota ali aumento na solubilidade do benzeno, não, pessoal. Essa interação ocorre, mas ela ocorre de forma que o benzeno não se solubiliza na água. Que essa interação ainda entre água e benzeno, por mais que ela exista, ela é muito fraca, e ela também ocorre em uma menor quantidade, bem menor quantidade do que seria se o benzeno fosse um composto polar, tá bem? Por hoje a gente para por aqui, espero vocês na próxima aula. Até mais!